Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e hoje eu quero te apresentar um produto que veio para resolver um problema bem chato que aflige todos nós que estamos querendo fazer live streams ou gravar vídeos de múltiplos ângulos utilizando o Atem Mini ou o Atem Mini Pro ou o Atem Mini Pro ISO, que é a questão do Multi-View, que é quando você quer utilizar a mesma tela para mostrar os seus 4 ângulos disponíveis ao mesmo tempo. Se você possui a primeira versão, que é o Atem Mini, você simplesmente não tem um Multi-View. Se você possui, por outro lado, o Atem Mini Pro ou o Atem Mini Pro ISO, você até tem um Multi-View, porém, ao utilizá-lo, você compromete a sua única saída de HDMI, o que te impede, então, de jogar o seu programa para um retroprojetor, o que é bem conveniente em caso de eventos ao vivo, e também te impede de gravar o seu programa em um monitor externo, como o Atomos Ninja 5, que é o que eu estou utilizando bem agora, o que te traz realmente algumas vantagens. E para resolver esse problema, eu quero te apresentar este produto aqui, que é um monitor multi-view desenhado especificamente para pessoas que possuem um Atem Mini, da marca C-Tech, que é a marca profissional da marca FeelWorld, que já é uma marca bem conhecida aí no mercado para monitores externos. Eles utilizam o nome FeelWorld para produtos mais dedicados ao consumidor e utilizam o nome C-Tech para quando o produto é um pouco mais profissional. E se você já tem ou está pensando em comprar um Atem Mini, qualquer uma das versões, eu acho que esse vídeo vai ser interessante para você e eu prometo que eu vou fazê-lo rapidão, sem firula. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa. Ok, pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers, e se você é novo aqui, eu quero só te contar que este é um canal sobre foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a pessoas que não trabalham profissionalmente na área de audiovisual, tal como eu. Então, se você gostou dessa ideia e está interessado em ajudar o canal, a única coisa que eu te peço é a gentileza de, por favor, se inscrever no canal e de clicar no sininho para ativar notificações. É rapidão, não custa nada e ajuda bastante aqui a gente. Por uma questão de total transparência, eu quero te contar que a C-Tech, ou a FeelWorld, como você preferir, me enviou gratuitamente esse produto para que eu pudesse fazer esse review e de que eu não tenho que devolvê-lo depois de gravar esse vídeo. E ele é vendido aqui nos Estados Unidos por $438, não é a coisa mais barata do mundo. Ainda assim, eles não estão me pagando para falar bem do produto, não me deram nenhum roteiro para que eu recitasse aqui para vocês e nem tiveram a oportunidade de revisar esse vídeo antes que eu publicasse. O fato de que eles me enviaram esse produto gratuitamente não vai me impedir de falar tudo que ele tem de bom e tudo que ele tem de ruim, como eu sempre faço aqui no canal. Ainda que esse vídeo não esteja sendo propriamente dito patrocinado pela C-Tech, ele está sendo sim patrocinado por uma outra empresa que não tem nada a ver com a C-Tech, que é a Zyro. E eu conheci a Zyro quando eu estava tentando fazer um website para o podcast Vida na Gringa, que eu tenho com a minha esposa. Aliás, se você não conhece, tem um link na descrição, eu acho que você vai gostar. E tem 4 coisas que eu quero falar para vocês a respeito da Zyro. Primeiro, que com ele é muito fácil você fazer uma loja virtual ou um website, porque agora você não precisa mais saber de programação, não precisa saber nem de design, eles têm templates que facilitam bastante a sua vida. A outra coisa que eu quero te contar é que é rápido, tanto para fazer o website, quanto quando depois que você carrega, depois que você faz o website, ele carrega muito rapidamente na tela do seu computador, na tela do seu tablet, na tela do seu celular. Ele é otimizado de alguma forma, funciona realmente muito rápido. A outra coisa é que eu pesquisei e eu acredito que essa é uma das opções mais econômicas da atualidade, porque você só paga por aquilo que você precisa, você não vai pagar por recursos que você não vai utilizar. E por fim, você consegue gerenciar tudo com ele. Você consegue, num mesmo lugar, gerenciar suas vendas pelo Facebook, até mesmo pelo Instagram ou pelo Amazon. Na descrição você encontra um link personalizado e também um código de cupom para que você tenha 30% de desconto em qualquer um dos pacotes pagos que eles oferecem. Beleza? Chega de jabá? Vamos pro vídeo. Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto. Deixa eu colocar rapidão aqui na tela o monitor, me colocar aqui no cantinho. Vamos falar um pouquinho sobre a visão geral, sobre a parte externa do produto, porque ele é bem heavy duty, ele é feito para uso profissional, ele é feito para aguentar pancada. Ele tem uma carcaça inteira de metal e esses botões aqui, na minha opinião, são nível industrial. Essa base aqui é bem pesada para que você possa utilizá-lo sobre uma mesa, como eu estou fazendo, mas ele já tem algumas roscas para você prendê-lo em qualquer superfície. E se você olhar aqui por esse ângulo de trás, você vai perceber que ele já tem aqui as conexões típicas para você conectá-lo em qualquer bracketing de monitor. Ele também já vem com a conexão para você ligá-lo na tomada, assim você consegue alimentá-lo indefinidamente. Mas se você estiver fazendo um evento onde você não tenha fácil acesso a uma tomada, você também pode alimentá-lo com um V-Mount Battery. Essa daqui é uma bem pequenininha, capaz de alimentá-lo por mais ou menos umas 2 horas. Tem V-Mounts bem maiores do que esse.
E se você trabalha com vídeo, provavelmente você já tem um V-mount battery. Você vai conectar essa parte aqui, nessa parte aqui, e aí quanto maior for o seu V-mount battery, mais tempo você vai conseguir manter o monitor ligado. Eu também acho que a tela dele tem uma ótima resolução e brilha bastante, inclusive brilha muito mais do que os monitores que eu utilizo no meu computador ou até mesmo as minhas televisões. Ainda assim, eu não acho que se você tiver ao ar livre com o sol diretamente batendo nele, você vai conseguir enxergá-lo com facilidade. Mas eu acho que se você simplesmente colocar um guarda-sol e colocá-lo numa sombra, você não vai ter problema nenhum para utilizá-lo mesmo do lado de fora. E, gente, como é que esse produto funciona no final das contas? E é tão simples, eu gosto de produtos que são intuitivos como esse. Ele é basicamente um intermediário. Ele é o hambúrguer no sanduíche, né? Basicamente o que você faz, você liga cada uma das suas câmeras na parte de trás do monitor. Estou colocando um retângulo aí para você ver, são as quatro entradas de HDMI do lado de cima, e está bem poluído porque tem bem cabo aí, mas existem quatro saídas de HDMI respectivas na parte de baixo. Ou seja, a minha câmera principal, que é a que apareceu aqui no cantinho agora, a minha Blackmagic Pocket 4K, está conectada na parte de trás do monitor através de uma entrada de HDMI, que é a entrada 1. E logo embaixo tem uma saída de HDMI, também chamada de saída 1, que é a qual eu estou ligando no meu Atem Mini. Ou seja, meu Atem Mini nem sabe que tem um monitor aqui, ele pensa que a câmera está ligada direta nele, e eu posso continuar alternando aqui os meus ângulos e vai funcionar normalmente, sem absolutamente nenhuma dificuldade. Simples assim, é isso que esse monitor faz. Ele é um sanduíche, ele é um intermediário aí para que você tenha a oportunidade de ter os seus 4 ângulos ao mesmo tempo na tela, sem comprometer a sua única saída de HDMI, que é a única que o Atem Mini te oferece. Porém, ele te oferece algumas coisas a mais para talvez justificar o preço dele. Primeiro, eu tenho aqui 4 botões que vai de HDMI 1 até HDMI 4. E aí se eu apertar, por exemplo, o HDMI 3, você vai perceber que eu tenho um ângulo aqui por trás, que é a minha Canon 6D Mark II, e ele está ocupando agora a tela inteira. Se eu apertar agora, por exemplo, o HDMI 1, que é a minha câmera principal, ele vai mostrar em tela cheia só o meu ângulo principal. E por que isso é interessante? Não é só pelo fato de agora você ter um monitor maior. É pelo fato de que esse monitor é um monitor fiel. Ele é um monitor calibrado. Ou seja, as cores que estão aparecendo aqui no monitor, elas são exatamente aquilo que a câmera capturou. Enquanto os monitores convencionais que você utiliza no computador não são tão precisos. Não é que eles são péssimos, mas eles não são tão precisos. Talvez uma pessoa vendo a sua fotografia numa impressão, ou talvez a pessoa vendo o seu vídeo numa televisão, veja cores diferentes da que você viu na sua própria tela do computador. E com esse monitor calibrado, você tem total certeza de que as cores vão ficar do jeito que você quer. Eu, inclusive, tenho interesse em utilizar um monitor como esse quando eu estou fazendo edição de fotos do Photoshop para garantir que as cores estão realmente leais. E eu achei que seria importante mencionar isso para vocês. Uma outra coisa, pulando agora, depois de ter falado sobre esses 4 botões, indo aqui para o F1, a primeira função dele, quero contar para vocês que você tem essa oportunidade aqui, que é o que a gente chama de false colors. Eu sei que a imagem fica toda zoada, mas é interessante isso porque ele me dá tons. Eu sei que a 90D está tendo dificuldade aqui capturando a tela do monitor em si, mas acreditem em mim, toda essa parte aqui da minha tela, ela está roseada, porque tons rosas em false color mostram para mim que a minha luminosidade está adequada para tons de pele. Os meus tons de pele não estão iluminados demais e nem iluminados de menos. Eu sei que a minha exposição está correta para os meus tons de pele. Eu também sei, por exemplo, que este abajur aqui e essa luminária aqui na parede, que estão vermelhas, estão obviamente estouradas. Eu vou perder detalhes que eu não vou conseguir recuperar na minha edição. E eu também sei que essa parte aqui, embaixo desse móvel, e também algumas partes aqui da câmera, estão escuras demais e eu também não vou conseguir recuperar detalhes na minha edição. False color é uma coisa que eu uso o tempo inteiro. Tem 3 tipos diferentes de false color, até você circular a não ter false color nenhum. E é uma função muito profissional que realmente muita gente utiliza. Eu tenho também essa outra função, que basicamente é uma função de zoom, que vai alternando entre canto superior, direito e esquerdo, canto inferior, direito e esquerdo, e 2 opções de zoom central, até que ele recircule a não ter zoom nenhum. E isso é fundamental
para quem está trabalhando com foco manual, como por exemplo é o meu caso. Mais uma vez, o meu ângulo principal aqui é Blackmagic, não tem autofoco contínuo para vídeo, então eu dou um zoom bem grande no meu rosto, bem na região central, e manualmente eu ajusto o foco até ele ficar cravadinho no meu olho, para garantir que eu vou ter total precisão no meu foco. Então essa função aqui de zoom é bem útil. Se eu apertar aqui na função 3, olha o que vai acontecer. Ele congela a tela. Eu continuo me movimentando aqui, ó, como vocês podem ver aqui no cantinho, mas agora a tela está congelada. E isso me dá a oportunidade, por exemplo, de ajustar, colocando o false color aqui, ajustar a minha exposição. Pensem nisso, quando eu estou tentando ajustar a minha exposição, eu vou lá e ajusto as lâmpadas e tal, e eu quero ver se ficou boa. Aí eu olho para o lado. Mas quando eu olho para o lado, a imagem já ficou torta, já não está mostrando a luminosidade do jeito que vai ficar quando eu estiver olhando direto para a câmera. Então eu posso congelar o movimento e eu consigo ver como é que está ficando a minha exposição. E aí se eu aperto de novo, ele descongela o movimento. E é a função F4 que alterna entre mostrar apenas uma única imagem ou mostrar as 4 imagens ao mesmo tempo. E nada me impede, por exemplo, de usar false colors quando eu tenho as 4 imagens sendo mostradas ao mesmo tempo ou qualquer outra função que nós já cobrimos aqui, mesmo quando eu tenho as 4 imagens ao mesmo tempo. E, gente, isso é muito legal, são funções profissionais que quem trabalha com isso vai gostar de estar disponível. E eu também quero mostrar para vocês que eu tenho 2 setinhas aqui, né? Perceba que quando eu aperto para o lado aparece o símbolozinho de volume, como se eu estivesse reduzindo o volume, e para o outro lado eu estou aumentando o volume. Mas por que volume se não tem speakers nesse monitor? Bom, não tem speakers, mas ele tem uma saída para fone de ouvido bem aqui, o que é bem legal, porque nenhuma das versões de Atem Mini, nem o Mini Pro, nem o Mini Pro ISO, te dá uma saída para fone de ouvido para que você consiga monitorar a qualidade do seu áudio, o que, na minha opinião, é uma grande desvantagem, uma coisa que a Blackmagic tem que resolver no seu próximo lançamento. E mais do que isso, se você tiver uma câmera boa, que não tem saída para fone de ouvido, como, por exemplo, a Sony, a Canon SL2 ou a Canon SL3, elas têm entrada para microfone externo, mas não possuem saída para fone de ouvido. Bom, agora você vai conseguir monitorar o seu áudio, porque a sua saída de HDMI manda tanto o áudio quanto o vídeo. E agora, mesmo que a sua câmera não tenha saída de HDMI, você consegue monitorar, o que é fantástico, e ainda consegue ajustar o volume aqui, e eu acho que isso é bem legal. Percebam, porém, que não é o volume que o Atem Mini está recebendo e mandando para sua live stream, não é o volume que o seu Atomos Ninja 5 vai estar gravando, porque você ainda pode ajustar os volumes de cada uma das suas entradas de HDMI individualmente. Mas é uma forma, pelo menos, de você saber se a sua câmera está mandando um sinal legal para que você consiga posteriormente, então, ajustar o Atem Mini. E isso daqui, na minha opinião, ajuda bastante. E, gente, é um produto muito simples, não tem muito mais o que falar sobre ele, a gente estaria enchendo linguiça se eu falasse mais sobre isso. O que eu posso dizer, que talvez você fique interessado, é o delay é muito, muito pequeno. É existente, mas é muito, muito pequeno. O delay do fone de ouvido, por exemplo, é quase como se fosse um pequeno eco. Não chega a atrapalhar você. Quando o delay é muito grande, você fica tendo um pouco de dificuldade de falar e se ouvir, porque primeiro você ouve a sua voz, depois você ouve de novo no fone de ouvido, é meio estranho. Mas aqui o delay é tão curto, é tão pequeno, que mais parece um eco que não vai ter absolutamente nenhum problema. Então, não se preocupem com o delay do fone de ouvido, que eu acho que vai ser bem aceitável. E o delay da imagem também é bem pequeno. Se eu colocar aqui nesse ângulo, e talvez colocar o ângulo 1, eu acho que vocês vão conseguir ter a oportunidade de perceber que o delay é realmente bem pequeno entre o que a câmera captura e o que chega até o monitor. Eu não acho que vocês vão ter nenhuma dificuldade com relação ao delay. E o sinal que o monitor manda para o Atem Mini é de tão boa qualidade quanto o sinal que a sua câmera está mandando para o Atem Mini. Ele não perde nenhuma qualidade. Então é um bom produto, sem dúvida nenhuma, mas não é perfeito. E eu prometi que eu ia falar tanto as partes boas quanto as partes ruins. Quais são as minhas reclamações com relação a esse produto? Primeira reclamação: percebam o quanto tempo que demora para mudar de um ângulo para o outro. Não é que seja horrível, mas eu queria que fosse como na minha televisão, que eu mudo de canal e ele já aparece. Olha o tempo que demora para alternar entre mostrar um único ângulo e você então conseguir mostrar as 4 câmeras de uma vez. Sei lá, 10 segundos. Eu acho que isso devia ser um pouquinho melhor. Essa é a minha primeira reclamação com o produto.
A segunda reclamação que eu tenho é que eu gosto de gravar os meus vídeos em modos dessaturados, aqueles modos mais opacos, com menos contraste, para que eu tenha um range dinâmico maior, consiga registrar detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras em ambientes de alto contraste. Também é um ponto de partida mais neutro para minha correção de cor. E ainda que eu goste de fazer isso, eu sempre gostaria de colocar um LUT, né, uma correção de cor que eu gravei previamente no meu computador e coloquei num SD card e alimento então no meu monitor, para que ainda que eu esteja mantendo o meu range dinâmico, porque estou gravando em modos dessaturados, eu vejo no meu monitor uma imagem colorida. Eu consigo fazer isso no meu Atomos Ninja 5, mas não consigo fazer isso nesse monitor. E isso é uma deficiência, na minha opinião, que eu queria mencionar para vocês. Um outro problema, na minha opinião, grave até, é que ele não tem dificuldade nenhuma em receber e em mostrar imagens em 4K. Então, se eu colocar uma imagem a 1080p aqui, ele vai mostrar a imagem. Se eu colocar uma saída de HDMI que está alimentando o monitor em 4K, ele vai mostrar a imagem em 4K. Ele diz aqui que ele é capaz de fazer isso. Porém, as câmeras que estão mandando um sinal em 4K não conseguem ser retransmitidas para o Atem Mini. Eu preciso pegar, por exemplo, a minha Canon 90D, que é bem esse ângulo aqui, que eu coloquei a mão na frente, e falar para ela, não manda uma saída em 4K, manda para mim uma saída em 1080p, porque só assim o monitor consegue retransmitir para o Atem Mini. Vocês perceberam que a minha que a minha 6D Mark II acabou de desligar. É uma coisa que se eu não tivesse um multi-view, eu não ia perceber. Talvez tenha acabado a bateria da câmera, mas não tem problema. Foi até bom para explicar a funcionalidade de um multi-view. A minha 6D Mark II só é capaz de mandar um sinal em 1080p. Então, eu não tive nenhum problema. Veio para cá e veio direto para o Atem Mini. Mas a minha Sony A6500, que é este ângulo aqui, eu tive que manualmente configurar para que ela mandasse um sinal em 1080p, porque senão apareceria na tela, mas o Atem Mini não seria capaz de reconhecer. Então é uma deficiência bem grave. Por que é grave, Álvaro? Porque o Atem Mini só é capaz de gravar e transmitir em 1080p de qualquer forma, em qualquer uma das 3 versões. Então por que isso é um problema? Bom, não é um problema agora, mas vai ser um problema, porque, gente, já tem Atem Mini, Atem Mini Pro e Atem Mini Pro ISO. Quanto tempo vai demorar para a Blackmagic lançar o Atem Mini Pro ISO 4K, que vai ser capaz de transmitir e gravar em 4K? Assim que ela lançar isso, esse monitor não vai ser mais tão adequado para esse tipo de situação. Eu também acho que quando você manda um sinal em 4K que é convertido para 1080p no Atem Mini, a imagem fica melhor do que quando você manda um sinal diretamente em 1080p para o Atem Mini. Então eu gostaria que esse monitor fosse capaz de mandar um sinal, mesmo que estivesse chegando em 4K, mandando para o Atem Mini, mas infelizmente ele não faz isso. E essa é uma deficiência que eu preciso que vocês soubessem. Mas fora isso, não tem nenhuma outra crítica que eu posso fazer nesse produto. Eu acho, inclusive, que as deficiências que eu acabei de mencionar são muito menores do que as vantagens que você obtém com um produto como esse. A questão que não quer calar, porém, é o preço. $438, é isso que ele custa. O Atem Mini em si, a versão 1, que é a versão que eu tenho, custa $295, ou seja, o produto é bem mais caro do que o Atem Mini em si. E se você não estiver preocupado em perder a sua saída de HDMI, não estiver querendo jogar para um retroprojetor, não quiser gravar no Ninja 5, no Atomos Ninja 5, estiver disposto a gravar no seu computador, é mais interessante você comprar o Atem Mini Pro, porque ele já tem um multi-view para você e ele custa $595. Ou seja, um Atem Mini mais esse monitor, para que você tenha um multi-view, sai mais caro do que comprar o Atem Mini Pro, que já te dá um multi-view e já te dá um encoder para que você possa fazer as suas live streams diretamente. Não compensa. Só vai compensar se você fizer muita questão de que a sua saída de HDMI esteja disponível para jogar para um retroprojetor ou disponível para gravar no Atomos Ninja 5. E se você tiver o Atem Mini Pro ISO, aí você ainda tem a vantagem que você consegue gravar em cada track, você consegue gravar cada uma das suas câmeras individualmente para fazer os cortes que você quiser posteriormente, inclusive grava os áudios separadamente também.
no seu computador, mas aí já custa $895. Então esse monitor aqui, ele é útil para quem tem um Atem Mini e não quer comprar um Atem Mini Pro. Então, se você já tem um Atem Mini, vale a pena comprar esse monitor. Ou se você tem qualquer uma das versões Pro e faz muita questão de ter uma saída disponível de HDMI. Caso contrário, vale a pena só comprar as versões Pro e não comprar este produto. E essa é a minha opinião sincera, ainda que eles tenham me mandado esse produto gratuitamente para fazer esse review. E eu quero saber de vocês, se vocês concordam ou discordam de mim, se eu estou perdendo algum ponto importante que eu deveria ter falado e não falei. Me deixa aí nos comentários a sua opinião, estou muito interessado em ouvir. E também não se esqueçam que na descrição você encontra lá o link e um código de cupom para você ter 30% de desconto com a Zyro para você poder criar o seu website ou a sua loja virtual, que eu recomendo e eu acho que vale bastante a pena. E é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me dá um like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, me deixa um comentário, também compartilhe o vídeo com quem trabalha nessa área, que eu acho que vocês vão poder ajudar eles e também vão ajudar aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, fui!